E o pastor Nerildo é bem-vindo à nossa mesa, ao Eu Acredito Podcast. Olá, Fábio. Olá, irmãos. Prazer estar com vocês esta tarde e participar desse bate-papo aqui, descontraído, aproveitando que tem uma mesa aqui farta, bonita. Você que está na sua casa, talvez ainda não almoçou, tem uma mesa aqui muito bonita, especial. E acredito que vai ser de grande proveito essa tarde, descontrairmos, estarmos juntos, respondendo algumas perguntas plausíveis, equilibrada, sem entrar em muitos detalhes. Prazer estar aqui com vocês. E eu não vim sozinho, né, Fábio? Apresentar um amigo, porque é complicado o nome dele. Você vai chamar ele para a roda, para conversar. Então, deixa eu apresentar ele. Eu estou hoje com o meu amigo, pastor Miss Davidson Tenedis. Miss Davidson Tenedis. Eu vou Miss Davidson Tenedis. Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast também, pastor Miss Davidson. Pastor Fábio, obrigado a todos os irmãos. Eu acredito na nossa geração e na minha geração. Deus abençoe, obrigado pelo carinho. A sua voz é bonita assim mesmo? Pastor, é pregador, é a bondade, voz né? pregador, né? É a bondade. Tá quase trovão, né? Meu Deus. Tipo um raiozinho, um raiozinho. Tá indo. Na mesa também está aqui com a gente hoje mais um convidado aqui de honra. Veio do Rio de Janeiro, está comigo, evangelista Pablo Felipe. Seja bem-vindo, Pablo. Obrigado, pastor Fábio. Uma honra poder estar aqui com vocês. Só acompanhava pela internet, no YouTube, e hoje Deus está me dando a graça de poder estar aqui. Pastor Nerildo Acioli, nosso outro convidado. Qual o nome? Davidson? Miss Davidson. Miss Davidson. Que nome chique. Quando eu tiver um filho, não prometo colocar, mas vou conversar com a minha esposa para colocar o nome Quem manda chique. é a esposa, né? Quem manda é a esposa, né? Casado, né? Quem manda é a esposa. Muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Maravilha, que alegria. Hoje é bom ter os três aqui na mesa para me ajudar nesse bate-papo com o pastor Nerildo Acioli. Eu digo que quando o convidado é de peso, não digo em questão de estrutura física, mas de peso em questão intelectual, ministerial, eu preciso de ajuda, viu? Então, vocês vão me ajudar hoje aqui nesse bate-papo que será incrível, será extraordinário. Então, nós conhecemos aí o pastor Nerildo Acioli hoje, de fato, como pastor, conferencista nacional e internacional, pregador do evangelho, escritor, bacharel em teologia, acredito que já lecionou também teologia no meio da sua carreira ministerial. E quem está te assistindo agora, na maioria das vezes nós temos um público bastante jovem, tem o senhor aqui como referencial de pregador. Mas muitos deles não conhecem o Nerildo como pessoa, como ser humano. Como é que o senhor se identifica? Vamos lá, Fábio. Nerildo, temperamento sanguíneo, perfeccionista, gosta das coisas certas, mas como um atleta eu tenho um ritual que nós chamamos de dedicação, nós chamamos de escolha. Nerildo pai, casado, esse mês fiz 30 anos de casado com a irmã Andréia, quem manda um abraço. Tenho 2 filhos, o André, que é engenheiro civil, que é o mais velho, casado, e tem a menina chamada Natália, que me deu uma neta. Natália é advogada, e esse é o Nerildo, pai, esposo e pastor. Comecei a pregar com 18 anos de idade, esse ano faço 53 anos, então vai para 35 anos pregando o Evangelho. Uau, tem muita história para contar e muitas experiências para compartilhar aqui com a gente. O senhor disse que o senhor tem um ritual, e eu entendi essa expressão ritual como disciplina. E eu penso que, como todo atleta tem uma disciplina para ter um bom desempenho nos seus desafios, nos seus campeonatos, um pregador do Evangelho, ele também precisa ter uma disciplina para se dar bem em seu ministério, transmitir com excelência a mensagem do Senhor. O senhor acha que para essa geração... Eu falo isso porque eu penso que o senhor é uma velha guarda pelas experiências que tem, pelos tantos anos de ministério. O senhor acha que, nesse período, dentro dessa nova geração de pregadores, está faltando disciplina para essa galera? Sim. No contato que eu tenho, pessoal mais jovem, minha geração, uma geração, já está quase passando, tem uma outra geração intermediária e tem uma outra que está surgindo. A questão da disciplina ela é fundamental. Vou te dar 2 exemplos simples. Primeiro, eu descobri que, toda vez quando eu acordava, se eu ligasse o celular,
Wi-Fi ou 5G, chegava muita mensagem, então eu não conseguia orar. Então eu ia responder as mensagens, eu dizia, posteriormente eu volto à oração. Então hoje, quando eu acordo, eu não ligo o celular. Meu celular não fica ligado. Eu acordo, eu vou orar, fazer o meu devocional. Depois do meu devocional, que eu vou utilizar o celular, responder as mensagens, ver as redes sociais, alguma coisa nesse sentido. Então isso é disciplina. A questão de leitura bíblica, uma questão de disciplina. Então você precisa ter disciplina. Se não tiver disciplina, o ministério não terá uma durabilidade muito grande. Então, todo pregador, ou todo vocacionado, ou todo aquele que é chamado, ele precisa ter duas coisas fundamentais, que é leitura e oração. Todo pregador que lê pouco ou ora pouco, o ministério dele vai ser restrito, o ministério dele vai ter muita dificuldade. É uma linguagem que nós chamamos, no métier pentecostal, o pregador ele tem que ter duas coisas, ou graça ou conhecimento. Ou conhecimento ou graça. Se ele não orar, ele não vai ter graça, que nós chamamos de unção, poder. Sim. Quem não ora vai ter a técnica, né? E as pessoas confundem técnica com unção. Mas onde, no ambiente que ele chegar, tiver uma pessoa espiritual, a pessoa vai perceber que aquilo é técnica, que aquilo não é unção. Então, se ele não tem graça, se ele não tem unção, ele tem que ter o conhecimento. E o conhecimento requer dedicação, requer disciplina. Quem não é disciplinado não vai ter nunca conhecimento. Pastor, e dentro da disciplina, disciplina não é fazer tudo o que gosta, mas é fazer o que não gosta para ter bons resultados. Uau. Por exemplo, nem todos gostam de orar, mas pela necessidade, de forma disciplinada, eu vou para a oração. Nem todos gostam de ler, mas pela necessidade, de forma disciplinada, eu vou ler. Dentro desse pensamento, o pregador, ele deve ser disciplinado para fazer aquilo que não gosta? Sim, há uma frase que eu cito, e quem me ouve já ouviu essa frase várias vezes: ore com vontade. Primeiro é orar com vontade. Segundo, ore sem vontade. Mesmo sem vontade, você precisa orar. Terceiro, ore até conseguir vontade. Então, para que alguém esteja assistindo a gente e quiser anotar, primeiro, ore com vontade. Segundo, ore sem vontade. Terceiro, ore até conseguir vontade. Por que eu preciso orar sem vontade? Porque o Cristo ensinou: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Então, mesmo sem vontade, eu preciso orar. Então, a disciplina, quando você disciplina, há uma frase que a internet atribui a Michael Murdock, não sei se a frase é dele, que diz que o hábito é maior do que o dom. O hábito é maior do que o dom. Eu já tenho o dom está em mim. Então, eu preciso criar o hábito da leitura. Por exemplo, aproveitando esse momento, quando eu era criança, meu pai ensinava que o melhor horário para se ler era pela manhã. Se lesse pela manhã, a mente estava fresquinha e você tinha facilidade de assimilar melhor. Aí você cresce, começa a estudar, aí você vai descobrindo que a psicologia diz que existem pessoas que quando acorda leva de 0 a 2 horas para despertar. Então, tem pessoas que estão andando, dando a paz do Senhor, mas o cérebro ainda está dormindo. Então, aquilo que você lê naquele período, dificilmente você vai guardar. Então, qual é o melhor período para ler? Provérbios 8 e 17, alguém vai ficar chateado comigo me assistindo, que aprendeu errado. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam e me acharão. Isso aí sempre foi aplicado na igreja no que diz respeito à oração. Então, orar de madrugada, Deus vai ouvir. Na verdade, se você ler o contexto de Provérbios 8, o Salomão está falando sobre sabedoria. Eu amo a sabedoria. E aqueles que buscam a sabedoria de madrugada me acharão. Porque existem 3 fontes de conhecimento, né? Sim. 3 fontes de conhecimento. Primeiro, chamado de conhecimentos acadêmicos. Segundo, chamado de conhecimentos culturais. E terceiro, chamado de conhecimentos espirituais. Conhecimentos acadêmicos são estudados, são pesquisados. Conhecimentos culturais são herdados, é o que a gente está tendo aqui, passa de um para o outro. E conhecimentos espirituais são revelados. Por exemplo, você tem o hábito de ler a Bíblia, você passou por aquele texto várias vezes, chega uma hora que você está lendo, salta os teus olhos assim, como diz lá no Rio, né? Caraca,
Eu nunca tinha visto isso aqui. Você pega a sacada do texto, né? É como a mulher que achou a dracma, né? A dracma perdida, eu achei, né? Então você tem uma sacada do texto. Esse é um conhecimento espiritual. E diga de passagem, Fábio, que no viés que eu vou falar agora, a vida é injusta. A vida é injusta. Porque quando a gente é jovem, a gente tem força, tem vigor, tem conhecimento, mas não tem sabedoria. E aí você fica velho, você não tem força, não tem vigor, porém vem a sabedoria. Uau! Pastor, dentro do que o senhor falou ainda da temática disciplina, então é orar sem vontade até ter vontade de orar, é ler sem vontade até ter vontade de ler, é trabalhar sem vontade até ter vontade de trabalhar. Dentro desse pensamento aí, o senhor também falou sobre provérbios, que ali é a busca da sabedoria. Mas orar de madrugada não seria interessante devido ao sacrifício? Porque é o período em que a pessoa quer descansar, a carne pede de fato estar na cama com o cônjuge para quem é casado. Os jovens, às vezes, eles ficam a madrugada toda nas redes sociais e quando vai orar eles dormem. Porque a oração exige um esforço, exige uma dedicação. Então, quem passa a madrugada orando, às vezes acorda de madrugada para orar nesse propósito, ou fica até de madrugada para orar por causa de um propósito, não seria interessante por causa do sacrifício na oração? Eu não vou lhe responder pelo que eu acho, vou lhe responder o que a Bíblia diz. Só não me bate com a Bíblia aqui, tá? Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, porém perseverai na oração. A Bíblia não diz que você deve orar de madrugada, você tem que ser perseverante. Efésios 6:18, orando em todo o tempo, em oração e súplica do Espírito. Então, todo o tempo deve orar. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Então, eu tenho que orar de manhã, de tarde, de noite. O tempo disponível que eu tiver, eu posso orar. Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Então, o convite feito ao cristão é a perseverança na oração. Então, eu tenho que ser perseverante no que diz respeito à oração. Quando eu era jovem, tinha uma fala que dizia assim, de madrugada a fila é menor. Eu já ia cantar aqui para o senhor, de madrugada a fila é menor. Só que de madrugada no Brasil é de manhã no Japão, é de manhã na Austrália, digo, é de manhã em outros países. Então alguém pode estar orando lá de manhã. Mas a madrugada vai chegar para eles também, sim, aí a madrugada é de dia aqui, né? Alguém pode estar orando de dia. Na verdade, Salmo 51:17 diz, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, o que move é a oração. Você precisa orar. Pastor, eu vou orar de joelho. Outro dia o rapaz falou, pastor, Deus só me ouve de joelho. Eu disse, Jonas no vento do peixe. Será que ele ajoelhou para orar? Deus ouviu ele. Como é que ele fez oração? Elias, a Bíblia diz que ele colocou a cabeça entre as pernas e orou. Paulo disse, levantai as vossas mãos, sem ira, sem contenda. Então, a oração está muito voltada ao coração, porque existe uma coisa muito importante, Fábio, que é ação e motivação. Ação e motivação. Ação e motivação. Percebeu? A ação de orar é boa, mas qual a motivação? Uau. A ação de pregar é boa, qual a motivação de pregar? Pô, eu quero ser pastor. A ação de ser pastor é legal, bacana, maneiro, mas qual a motivação? Eu quero cantar. A ação de cantar é boa, mas qual a motivação? Então, eu tenho um hábito, e o pastor Miss Davis é um dos que acompanham, a gente sempre ora no monte, lá na nossa cidade, em Diadema, nós moramos. Outro dia encontrei um rapaz, que estava lá no monte, e como a gente foi várias semanas, eu percebi que ele estava lá acampado. Eu fiz a pergunta para ele, um dia encontrei com ele, está fazendo a campanha? Ele disse, estou. Eu disse, qual o motivo? Pode falar? Disposto? Não, estou orando para Deus para mim colocar Deus na parede. Meu pastor vai ter que me engolir. Eu disse, rapaz, você está perdendo seu tempo. A motivação de vir orar é legal, é bacana, mas a ação de vir orar é legal, mas a motivação está errada. Você não vai colocar Deus na parede, ninguém coloca Deus na parede. Falei para ele, quem vai ficar na parede é você, bobão. Ninguém vai colocar Deus na parede. Então, meu pastor vai ter que me engolir. O pastor não vai engolir ninguém, que as pessoas não compreendem. A igreja como um organismo vivo
que Deus age, que Deus fala, que Deus é o dono dela. E a igreja como organização jurídica, como CNPJ. A igreja como CNPJ tem pastor, pastor manda, pastor fala, pastor dirige, pastor conduz, e aí o camarada não consegue entender essas coisas, ele tem dificuldade. Então essa palavra é muito importante, ação versus motivação. Eu quero pregar, a ação de pregar é boa. Com qual motivação? O que motiva você a pregar o evangelho? Paulo diz, uns pregam por inveja, outros pregam por contenda, outros pregam por porfia. Então, qual é a motivação que te leva? Eu quero ser pastor. Mas eu quero ser pastor para quê? Não, eu quero ser pastor para ser famoso. Eu quero ser pastor para andar de avião. Eu quero ser pastor para ficar nos hotéis 5 estrelas. Eu quero ter pastor para comer bem. Não, meu irmão, a motivação está errada. Então, a ação de ser pastor é legal, mas a motivação... Por exemplo, uma menina outro dia chegou para mim, pastor, eu quero cantar. Que legal, você quer cantar para quê? Eu imaginei que ela estava recebendo a unção de Osama Bin Laden, eu quero explodir. Eu disse, meu Deus do céu, explodir. Então, a ação de cantar é boa, mas a motivação está errada. E qual a importância da oração na vida de um servo de Deus? A oração é tudo. A oração é tudo. Perguntaram, vou te dar 3 frases sobre a oração. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Quando o homem trabalha, ele trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. É fácil você perceber no culto um pregador que não ora. É fácil você perceber no culto um cantor que não ora. Quem não ora, ele tem que fazer um esforço maior. Ele faz um esforço maior. Você percebe que ele vai se desgastar para, entre aspas, como diz a galera mais jovem, para bombar, para quebrar tudo, quebrou tudo. Então você percebe que ele faz um esforço maior, porque ele não ora. Porque o que é que diz Salomão lá em Eclesiastes capítulo 10? Que o machado cego faz mais força. Machado cego, você tem que fazer mais força. Machado amolado, se faz menos força. Então, quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Muita gente na igreja, eles gostam de Ana. Ana orou e Deus a ouviu. Eu, particularmente, gosto de Samuel, filho da Ana. Eu gosto de Samuel. Como dizem os jovens lá da nossa igreja, eu pago um pau para Samuel. Por quê? Porque Samuel teve o prazer, o privilégio, a honra de ouvir a voz de Deus. Então, aí eu aplico. Ore, não até Deus lhe ouvir. Ore até você ouvir Deus. Ore, não até Deus lhe ouvir. Ore até você ouvir Deus. Quem ouve Deus não escolhe a pessoa errada para casar. Quem ouve Deus não toma decisão precipitada. Quem ouve Deus não entra na faculdade, 6 meses tranca o curso, porque não é isso que ele queria para a vida. Quem ouve a voz de Deus não anda em caminhos que não deve andar. Quem ouve Deus tem direção, tem orientação. Então, a grande dificuldade nossa é que a gente quer que Deus ouça-nos, mas a gente não quer ouvir a voz de Deus. Então, ore, não até Deus te ouvir. É certo que Deus vai lhe ouvir. Ore até você ouvir Deus. Perguntaram a um homem de oração, D.L. Moody, você ora muito? Ele disse, eu não sei se eu oro muito, mas eu não fico muito sem orar. O senhor ora muito? Ele disse, eu não sei se eu oro muito, mas eu não fico muito sem orar. Então, o grande segredo, a grande sacada, o grande cerne da vida, não é orar muito, é orar sempre. Não é orar muito, é orar sempre. Essa precisava ser anotada, hein? Perfeito, né? Precisa ser anotada. Então, aí tem como dividir vida de oração e momento de oração? Tem. Por exemplo, a minha vida, eu tenho uma vida de oração, mas eu tenho os meus momentos de oração. Por exemplo, te contar algo aqui, algo assim para a gente descontrair. Eu fui fazer um momento de oração e eu esqueci que era pré-aniversário meu, pré-aniversário. E lá em casa a gente tem uma ideia, minha família, meus filhos, minha esposa está me assistindo, quando eu estou no meu momento de oração, ninguém me incomoda, ninguém me enche o saco, ninguém me incomoda, porque eu estou em oração. Então, meu aniversário é dia 27 de março, eu entrei no quarto para orar dia 26. Aí passei o dia em oração, chegou o dia do meu aniversário, eu estou em oração, jejum dentro do quarto. Aí umas 5 horas da tarde eu percebi o pessoal andando dentro do quarto, Aí eu perdi a paciência, né? Eu falei para a irmã Andréia, o que está acontecendo, irmã Andréia? Só sabe quando eu estou orando, não gosto que ninguém me incomode. Ela disse, amor, é que os meninos fizeram um bolinho, hoje é seu aniversário. Você entendeu? Entendi. Então, mas você pode viver uma vida de oração. O pastor Miss Davidson está comigo 4 dias aqui em Curitiba,
Falei, pastor, da minha disciplina. Não fale de você, fale da minha, porque se eu falar da minha, a Bíblia diz, louva-te lábios estranhos e outros te bendizem. Então, eu não posso falar. O senhor pode falar que o senhor está no quarto comigo, está no mesmo quarto comigo, em camas separadas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, a vida de oração do pastor Nerildo, a vida devocional dele é algo que a minha geração, a nossa geração precisa copiar da forma mais pura e direta. O pastor Nerildo ora quando acorda, ora antes do almoço e ora prioritariamente nesse horário de 4, 5 horas da tarde, antes de sair para ir pregar. E não é aquele negocinho assim, não, é 1 hora de oração e quem está junto tem que se enquadrar, porque é impossível ouvi-lo orando e não ser motivado a orar. Contagia. Pastor, eu vou te contar a experiência de ontem. Nós estávamos no quarto, no período das 11 horas, segundo período de oração, e eu chorei que nem um neném, porque eu ouvi o pastor Nerildo orar. Eu estava lendo Bíblia, estudando e tal, mas ele começou a orar e a oração dele te leva para Jesus. A oração dele, ouvindo ele orar, te conduz. Então eu falei, peraí, Bíblia, deixa eu dobrar o joelho aqui, eu ouvi esse camarada orando, e eu chorei, e não tenho a menor vergonha de dizer, chorei muito aos pés de Jesus, ouvindo alguém que tem uma vida de oração. É uma necessidade que, como pregador, como pai, como amigo e como cristão deste tempo, a oração é algo imprescindível para que nós consigamos continuar resistindo às guerras, às lutas, às tribulações, porque oração é relacionamento. Sim. Quanto mais se ora, mais perto, mais próximo. É aquela ideia da oferta. Tem que estar perto. Tem que estar perto. Pastorzão, falando sobre oração, o que a gente poderia pontuar aqui? O senhor faz parte da velha guarda, eu volto a repetir aqui, ainda que se atualizou para essa nova geração, que há um assunto para depois também, né? Pregadores da velha guarda que não se atualizaram, infelizmente ficaram para trás, né? E os pregadores da velha guarda que se atualizaram e continuam caminhando. Mas o que os pregadores de antigamente tinham que os pregadores de hoje em dia não têm? E o que os pregadores de hoje em dia têm que os pregadores de antigamente precisavam ter? Então, vamos lá. A minha geração, nós tínhamos pouca informação. A informação hoje ela é acessível, está na mão. Você com um smartphone na mão, um celular na mão, você tem toda a informação. Nós não tínhamos. Quando eu comecei a pregar, nós tínhamos 2 armas, que o pessoal antigo lembra, que era a espada cortante, que era da CPAD, e uma pequena enciclopédia do Orlando Boyer, que a gente, para pesquisar, era aquilo ali. Hoje você tem toda a fonte de informação. Tem um pessoal que tem um arsenal muito grande em PDF de livros, outros têm a sua biblioteca recheada de livros. Hoje você chega no Google aí, eu quero saber sobre o fogo, o Google te dá, por exemplo, fogo é consequência da reação química entre 4 componentes com a forma chamada tetraéter, solvente, combustível, componente de calor, reação de papai. O Google te dá tudo isso em fração de segundos. Na minha época, não havia isso. Você tinha que ir por sacrifício, estudar. Hoje você tem a informação. E a informação, ela acaba te deixando um pouco descuidoso, ou um pouco mais... deixa eu ver o termo aqui, fugiu da minha mente. Mas preguiçoso. Preguiçoso. A informação ela te deixa preguiçoso, porque você sabe que a hora que você precisar, a informação está ao seu alcance. A informação está ao seu alcance porque você tem a informação. Na minha época não tinha informação. Então eu precisava me debruçar em cima daqueles 2 livrinhos para tentar extrair. Por exemplo, eu preguei a mensagem em Camboriú. Outro dia eu conversei com o pastor Miss Davis, essa mensagem vai fazer 20 anos, chama Galgal. Essa daí é... Para a época foi legal. Hoje ela não caberia mais, porque ficou uma mensagem descontextualizada, mas para a época foi muito bacana. E para mim extrair aquelas informações, meu Deus do céu, deu trabalho, cara. Deu mesmo, pastor? Você não tinha informações. Eu lembro que essa mensagem a gente levou para o Brasil, porque... Até hoje, pessoal, eu era da Bahia, pastor. Porto Seguro. A primeira vez que eu vi o senhor pregar pessoalmente foi em Porto Seguro, Bahia, no Congresso Internacional de Missões, que foi o primeiro.
se não me falha a memória... Na Centro de Convenções? Isso. Centro de Convenções. A mensagem que o senhor pregou lá foi trigo, vinho e azeite. Repita comigo, trigo, vinho e azeite. Trigo, vinho e azeite. Repita comigo, trigo na Bíblia, pão. Trigo na Bíblia, pão. A primeira vez, entendeu? Essa é nova. Não, essa é antiga. E aí, em cima disso, Fábio, por exemplo, eu lembro em 1992, eu comprei um dicionário John Davis, que era da Juerp, que era a antiga casa publicadora da Igreja Batista. Cheguei da igreja tirando onda com os jovens da igreja. Pô, os caras, você é rico, meu, você é milionário. Onde você comprou isso? Comprei na livraria do saudoso pastor Ernesto Tonini. Pô, você foi lá, como é que você conseguiu? Hoje não, hoje você tem tudo na sua mão, o que você quiser. Porque, na verdade, é bom que se diga de passagem, anota isso. A igreja brasileira vive uma crise. A igreja brasileira vive uma crise. Essa geração está vivenciando essa crise. Primeira crise, a crise do modismo em nome do avivamento. Avivamento tem 2 pilares, Uau. Oração e Bíblia. Bíblia e oração. Como a gente não ora, não lê a Bíblia, a gente vai criando métodos de avivamento. Segunda crise, a crise da falta de identidade. A igreja brasileira perdeu a identidade. Não estou falando da Assembleia de Deus, estou falando a igreja brasileira. Ela vive a crise da falta de identidade. Terceiro, a crise da falta do conhecimento bíblico. Nós temos uma galera boa, com muita informação. Tem uma galera que fala grego aí fluentemente, hebraico fluentemente. Tem cara falando aramaico, cara. Tem cara falando aí latim. O cara mancha mesmo, mas o cara não conhece a Bíblia. É verdade. A crise da falta do conhecimento da Bíblia Sagrada. Por exemplo, um jovem para ir para o seminário, ele não pode ir para o seminário sem conhecer a Bíblia. O seminário para ele vai ser um choque. Ele vai estudar coisas no seminário que ele não conhece a Bíblia e vai criar choque. E dependendo do seminário, vai afetar a fé dele. A fé dele. Tem muita gente que foi para o seminário e se perdeu. É por isso que os antigos, eles pegavam um texto que não tem nada a ver. Hoje eu falar e vai que alguém corta aí. Era um texto que o pessoal usava, né? A letra mata, mas o espírito... É verdade. Vai falar alguma coisa? Queria fazer uma pergunta para o pastor. O senhor disse que começou a ministrar, se não me engano, com 18 anos 18 de idade. anos. Conhecemos o pastor Nerildo Dacioli, mas existia Nerildos, talvez sem conhecer a Cristo, ou o senhor já veio de um lar evangélico? Tem um hino que é de um rapaz lá do Pernambuco. Eu sou quase crente, fui quase crente. Na verdade, os meus pais eram batistas, a minha origem, eu sou batista, da igreja batista, tradicional, de passagem, né? Muito orgulho, a igreja reformada. Mas aquela fase ali dos 13 aos 16 anos, a fase que eu dei uma fracassada e fiquei no mundo, mas não tive nada assim, não sou nada, nunca matei uma barata, nunca nada, pô. Então são esses 13 anos. A 17 anos de idade, eu tive um encontro com Deus, algo assim extraordinário. 18 anos eu comecei a pregar o evangelho. Dia 18 de dezembro de 1988 foi minha primeira mensagem. Mas como é que foi esse encontro com Deus, pastor? Esse encontro com Deus, eu, dos 13 aos 16, praticamente, estava fora da igreja. E 17 anos de idade, uma menina por nome de Meire me chamou para ir para a igreja. E cheguei lá, o pastor Antônio Carlos, que é o pastor da primeira igreja batista em Itajibá, pai do pastor Misael, que é pastor da primeira igreja batista em Barra Grande, próximo a Ilhéus, lá na Bahia. E ele estava pregando, e a mensagem que ele estava pregando falou comigo poderosamente. E eu me achava que eu era crente, mas eu não era crente. E ele fez o apelo, e naquele dia eu fui para frente chorando, aceitando Jesus como meu Salvador, fazendo a minha confissão de fé publicamente, uma experiência formidável. Maravilha. Pastor André, irmã André, não leva muito a sério isso aqui, mas o senhor foi a convite da irmã Meire, e o senhor foi porque tinha interesse de ir na igreja mesmo, ou porque a Meire chamava a atenção do jovem? Talvez chamava a atenção do jovem. Irmã André, como é que diz? Madura. Que maravilha. Ela não vai ficar brava. Vai não. Há uma frase que foge-me agora, o autor, não posso dar o autor, mas diz que por trás de todo ganhador de alma, ou de todo líder, há um anônimo que levou ele a Jesus. Vocês não conhecem a Meire,
mas foi ela que me levou. Que a maravilha. conquistar. Glória a Deus. Você que chegou em nosso canal e ainda não é inscrito, se está gostando do nosso bate-papo, nós temos aqui inúmeros conteúdos que vai promover edificação espiritual para a sua vida, para a sua alma. Então, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os conteúdos que nós postamos aqui. Na sequência vai ter inúmeros cortes desse bate-papo com o pastor Nerildo Acioli e você vai ser notificado também dos outros podcasts que nós temos semanalmente. Se você já é inscrito, nos ajude a alcançar mais pessoas compartilhando, recomendando o nosso canal para geral. Pastor Nerildo Acioli, o senhor disse que começou a pregar aos 18 anos. Mas como é que foi esse despertar de Deus na tua vida para o chamado da pregação? Eu devo ao meu pastor, o pastor Antônio Carlos, um cara visionário, um cara acima da média. Ele viu em mim um ministério que eu não via. Ele viu em mim uma vocação que eu não percebia. E ele começou a me dar oportunidades na igreja. Começou a me dar oportunidades. Isso, na época, criou até um mal-estar, né? Um cara novo, um cara sem experiência, um cara jovem, tá pregando. E isso, minha primeira mensagem foi um fracasso, né? Minha primeira mensagem. A primeira mensagem, você estuda para pregar 2 horas, 3 horas, chega na hora, some tudo, desaparece os argumentos. E eu tenho um problema, né, Fábio? Que eu sou gago, né? O senhor é gago, pastor? Gago, e na psicopedagogia diz que eu tenho uma dislália, né? Que eu tenho uma língua presa. Então, você imagina, um gago nervoso e com a língua presa. Por exemplo, a vantagem de eu ter começado a pregar na Igreja Batista, que eu fui ler João 3, porque Jesus veio salvar. Eu li porque Jesus não veio salvar. O texto que eu li, ele não veio salvar. Só que lá, quando você termina de ler o texto, você pede para alguém fazer uma oração para você começar a pregar. Então, você lê a passagem bíblica, aí você pede para alguém, qualquer irmão da igreja, fazer uma oração, todos em silêncio, e aí depois que ele ora, você prega. E, rapaz, eu sempre fui um cara, eu acho que Deus era comigo mesmo, porque eu escolhi um irmão que fazia uma oração longa. Falei, eu vou pedir para ele orar, dá tempo daquela respirada, né? E aí, quando ele está orando, o pastor veio em mim e falou, lê o texto de novo aí, que você leu errado, mano. Jesus veio salvar o mundo. Ô, pastor, então, quando o senhor repete geralmente as frases, por exemplo, trigo na Bíblia pão, trigo na Bíblia pão, trigo, vinho e azeite, trigo, vinho e azeite, é por conta da gagueira ou é pedagógico? Vamos lá, a repetição ela é pedagógica. Sim. A repetição ela é pedagógica. Tudo aquilo que você fala e repete, as pessoas têm por facilidade de assimilar melhor aquilo que ele está ouvindo. A repetição, ela é pedagógica. Essa frase deve ser destacada. A repetição, ela é pedagógica. Então, tudo aquilo que você pede para as pessoas repetirem, elas acabam assimilando melhor o que vai ouvir. Exemplo disso, fazem 20 anos aproximadamente, você me ouviu lá em Porto Seguro, você lembra da mensagem. Sim. Porque a repetição faz isso. A repetição faz isso. Não aquela repetição chata, né? Tem uma repetição chata. Você não pegou, vou falar de novo. Tá? Não, você está me chamando de burro? Você está me tirando, irmão? Hashtag fica a dica aí, hein? Como diz o irmão lá da comunidade lá, tá me tirando, irmão? Tá me tirando, irmão? Tá me tirando? Você não pegou. Não, eu peguei, é que eu não reagi de acordo com o que você queria. Esperava, né? Esperava. Porque, às vezes, quando a gente faz essa colocação, a gente pensa que a gente descobriu a fórmula da Coca-Cola, né? Então, eu vou falar isso aí e vai explodir em glória. Talvez aquilo que você descobriu, o cara está ouvindo, já ouviu aquilo. Pode ser que eu li o mesmo livro há um ano atrás. Pronto, né? É isso aí. Vou te contar sobre a questão de ler um livro. Fui pregar na Ilha do Governador, igreja pastoreada pelo pastor Eliseu de Menezes. O pastor Marcos Filho é o co-pastor, muito meu amigo. Eu prego nessa igreja desde 1998. Todo ano eu prego nessa igreja. E era uma campanha, pregando toda terça-feira sobre o livro de Neemias. E eu preparei uma mensagem para pregar sobre Neemias. Quando eu cheguei no púlpito, eu estou com a mensagem preparada. O Senhor falou no meu coração, não vai nessa. Não vai. Sem instrução do profissional não entra. Não vai. Ele já ouviu isso lá atrás. Aí eu mudei a mensagem. Fui almoçar, jantar com o pastor Marcos. Falei, pastor Marcos, me perdoe, cara, porque eu ia pregar tal mensagem. E qual mensagem você ia pregar? Aí eu falei para ele, tá? Dizendo, foi Deus, cara. Que a fonte que você bebeu, eu bebi também. Preguei terça-feira passada a mesma mensagem. Então, o mesmo livro que eu tinha estudado foi o livro que ele estudou.
E os pontos que eu achei interessante foram os pontos que ele achou. E o cara aplicou terça-feira passada. Alguém ia dizer, poxa, o pastor assistiu aí no YouTube a mensagem e copiou a mensagem. Aí, então, quando o cara fala, você não pegou e a pessoa não reagiu, ele não sabe que a gente leu o mesmo livro ou ouviu o mesmo pregador que ele, né? É isso aí. Porque na minha concepção, aquilo que eu estou aplicando deveria ter uma reação das pessoas. E é bom que as pessoas que estejam nos ouvindo, é bom que a gente entenda que cada pessoa tem uma reação biológica. Cada pessoa tem uma reação biológica. Tem pessoas, por exemplo, que assistem um jogo de futebol assim, ó. Isso é a reação biológica dele. Tem outros que ficam com o dedo, é a reação biológica. Tem outros que vai bater o pênalti, o cara vira de costas, o cara não quer ver. Tem outro que quebra a televisão. Tem outros que quebra a televisão. Tem outros que para ele é normal, cara. São reação biológica. Tem pessoas, você chega no velório, tá todo mundo chorando, ele começa a chorar. Você pergunta para ele, você conheceu o morto? Não, mas tá todo mundo chorando, pô. Eu chorei. Mas, e por que você... É reação biológica. Tem gente que você chega para ele e fala, morreu. Ele vai desmaia e cai junto. Tem outros que você fala, morreu. Ele, glória a Deus, irmão, que bênção. Não, eu estou falando que morreu. Mas glória a Deus por isso. São reações biológicas. Então, o pregador, ele precisa ter essa consciência que no ambiente que ele está pregando, cada pessoa tem uma reação biológica. Tem uns que são melancólicos, tem outros que são fleumáticos, tem outros que são coléricos, tem outros que são sanguíneos. O cara sanguíneo é igualmente a mim. Ô, glória, é isso mesmo, fala mesmo, Jesus. Peguei. Mas tem gente que é fleumática, o cara não vai reagir, mano. Tem gente que vai chorar, né, pastor? É o cara melancólico, o cara só vai chorar. Outro dia eu preguei numa igreja, que o pessoal disse que a igreja é fria, né? Uhum. Preguei na igreja fria, né? Cara, terminei de pregar, o pessoal, pastor, que mensagem. E eu terminei de pregar acabado, né? Destruído, nem um glória, nem uma marcha, nem um grito, né? Nada. Nem um mistério. Nem um mistério, nem uma língua. Terminei o pessoal ver, pastor, pelo amor de Deus, nós nunca ouvimos isso. Pastor, meu Deus, e o pessoal chorando, pastor. E na minha concepção tinha sido um fracasso. Uma negação, né? Uma negação, por acaso. São reações biológicas. Reações biológicas que você tem que ser inteligente, a reação biológica. Você não vai pregar nunca para o japonês machar. Eu já preguei no Japão. Não adianta. Você vai pregar, ele vai te ouvir. E vai receber a mensagem. Existem alguns pregadores que vêm do Rio ou do Norte, Nordeste aqui para o Sul, eles se quebram. Porque aqui o Sul, né? Até de São Paulo. Eles se quebram, porque aqui o povo absolve tudo que o cara está pregando, mas nem sempre vai reagindo. Então tem uns que vêm com os costumes de lá, olha a marcha, olha o varão. Aí eles percebem que o povo fica assim, cadê o varão? Entendeu? Então eles se quebram, porque o povo do Sul aqui tem igrejas que o povo entra no mistério, mas não são todas. Mas é a cultura europeia. O europeu é assim. Você precisa entender. Fábio, uma nota aí se tiver algum pregador nos assistindo. Tem muito aqui, viu, pastor? Todo pregador precisa de uma coisa que a gente vai usar 3 linguagens diferentes. 3 linguagens diferentes, mas é a mesma coisa. Primeira coisa, percepção. Você precisa ter a percepção do seu público. Segundo, nós vamos chamar de essa percepção. Agora, uma linguagem espiritual. Você precisa ter a sensibilidade. E a terceira linguagem, a linguagem que quem está na estrada, a linguagem de evangelista. Você precisa ter a malandragem, né? Você precisa chegar e fazer a leitura, pô. Aqui não vai. Então, você precisa... Por isso que o pregador precisa ser eclético, né? Eclético, que é uma grande dificuldade do cara. O cara tem pregador que prega bem no movimento assim, mais pentecostal. Como seria esse segmento aí mais pentecostal, mais barulhento? Como é que faz? Não tem outra palavra que defina esse movimento pentecostal assim. O movimento pentecostal seria na igreja de fogo. Na igreja de fogo. Então, tem camarada que vai bem, mas quando chega numa igreja, por exemplo, reformada, uma igreja que nós chamamos tradicional, ele vai ter muita dificuldade, porque o povo não vai reagir. Eu particularmente, eu gosto de pregar. Quando eu chego na igreja, está todo mundo com papel e caneta na mão. Aquilo, para mim, é formidável, porque o cara está interessado em te ouvir. Entender. Outro dia, eu terminei de pregar numa igreja, o cara passou, que mensagem. Eu falei para ele, cara, qual foi o ponto da mensagem assim que te marcou? Pastor, nem sei, pastor, mas eu sei que pastor, foi uma glória, foi uma...
É isso aí, pastor. Muito bom as experiências, tudo que o senhor tem passado para nós aqui. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo, pastor Jonatas Almeida, o adorador na praça. Ô, Jonatas. É, o Jonatas. O Jonatas foi a conexão para o pastor Nerildo da Cioli estar aqui com a gente. É um amigão do coração. O Jonatas, eu conheço ele antes dele nascer. Conhece antes dele nascer, pastor? Porque eu conheço os pais dele. Ele não tinha ele ainda. Eu achei agora que Deus teria tomado o senhor da mesma forma que tomou lá Jeremias falou, antes que te formasse, eu te conhecia. O pai do Jonatas... Fiquei assustado também. Viu, Fábio? Uau, o pai assim? do Jonatas, pastor Velso, foi um dos maiores pregadores que eu vi. Pastor Velso. Pastor Velso. Era o maior pregador da Bahia, junto com Gilberto Pires, saudoso Gilberto Pires. Que maravilha. Eram os camaradas que pregou. Na década de 90, tinha um projeto da Assembleia de Deus chamado Década da Colheita. E o pregador principal era o pastor Velso, o pai do pastor Jonatas. Pregava muito. Tem uma mensagem dele que eu nunca mais esqueci. Guarda, a que horas estamos da noite? Uau. Tem mais de 30 anos essa aí. Um abraço ao amigo pastor Jonatas Almeida, que Deus continue abençoando os teus projetos e também o seu ministério e a sua família. Abração aqui ao amigo Luciano Alves. Luciano Alves é o responsável por essas artes aqui do nosso podcast. Pode procurar depois aí no YouTube, Luciano Alves, faça seu orçamento com ele, viu? Abração, Luciano. Gratidão aí por tudo, por sua bondade para conosco. Pastor, eu ouvi um testemunho que quando o senhor foi chamado, o senhor era gago. Sim. O senhor sofreu bullying no início? Vou fazer duas perguntas em uma, tá? O senhor sofreu bullying no início, quando o senhor começou a pregar? E havia algum complexo que o senhor teve que enfrentar no início do seu ministério por conta da gagueira? Porque o próprio Moisés teve, né? Ah, sim, a minha língua é pesada, sofrendo da gagueira, né? Vamos começar por Moisés, vai me lembrando aí, vamos lá? Uhum. Moisés tem 3 fases na vida dele, que nós chamamos a fase da ilusão, desilusão e a fase da realidade. Cada fase tem a durabilidade de 40 anos. A fase da ilusão são os 40 anos que ele passa no palácio, estudando. A fase da desilusão são os 40 anos que ele passa no deserto. E a fase da ilusão e da realidade é quando ele tem encontro com Deus, que a sarça pega fogo e não se consome. Existem algumas teorias que é chamada de tradição eclesiástica, que é algo muito importante para quem prega. Quando você for citar alguma coisa, por favor, diga assim, a história diz, a história reza, os livros afirmam, para você não afirmar algo que a Bíblia não está afirmando, senão você vai cometer uma gafe. Segundo as fontes, pode ser? E agora, se ele leu, né, ele tem que citar a fonte, né? Tem muita coisa, os caras citam Flávio Josefo, que Flávio Josefo não falou nada. Eusébio de Cesareia, né? Os caras não falou nada. Segundo Spurgeon disse, não disse Spurgeon nada. não falou nada. Então, quando você for citar, não está na Bíblia isso aqui. Então, as duas teorias que têm maior aceitabilidade, primeira, que os 40 anos que Moisés ficou no deserto, ele perdeu a cultura que aprendeu lá no Egito, nas universidades, esses 40 anos perdeu a cultura. E a segunda teoria que tem maior aceitabilidade é que Moisés realmente era gago, tinha dificuldade na fala, que quando Deus chama Arão, Deus fala com Moisés sobre Arão, Deus disse, Arão vai ser tua boca, Arão vai falar por você, então provavelmente você tem dificuldade na fala. Mas lembremos de Atos 7:23, que diz que Moisés é instruído em toda a ciência do Egito. Moisés não era um cara sem cultura, ele era instruído em toda a ciência do Egito. Estevão disse isso lá no seu discurso, em Atos capítulo 7. O bullying, essa questão de bullying, a minha geração, Fábio, foi uma geração mais dura. Hoje a gente tem uma geração mais cheia de mimimi, né? A gente aprendeu a se defender. A gente aprendeu a se defender. O cara me colocava apelido e eu colocava apelido dele também. Desse jeito. O cara me batia, eu batia nele também. Não tinha esse negócio, vou falar com a mamãe, vou falar com o papai, falar com a diretora da escola. Para casa chorando, vou me matar. Né? Meu pai era bruto demais, né? Meu pai era da roça, meu pai é do interior. Meu pai tinha um lema seguinte, não é para brigar. Não briga. Mas se brigar e apanhar, chegou em casa, apanha de novo. Então, Eu vivi isso, hein? Eu também vivi isso aí. Eu vivi isso aí, pastor. Então, você entendeu? Então, eu tenho um apelido, o pastor Miss Davis convive comigo, a minha família me chama por esse apelido. Então, é um apelido que eu tenho. E para mim é normal. Vivi a vida, nunca pensei em suicídio, nunca me cortei, nunca fiz nada. Eu vivi, ia para cima. E a questão
da dificuldade. Mas qual é o apelido, pastor? Não pode falar. Como diz, Você falou que tem apelido, mas... como diz o hino do Samuel Mariano, é mistério. É mistério. Muito É bom. mistério. Mas Manda um ele abraço, fala manda um pro abraço público que ao tem um Samuel apelido. Mariano, se estiver ouvindo a gente assistindo. Um abraço ao pastor Samuel Mariano, o zinho dele é muito edificante. Verdade. É mistério. Então, a questão da dificuldade. A irmã Andréia, eu devo muito à irmã Andréia. A irmã Andréia é da área da educação. A irmã Andréia, ela é neuropsicopedagoga. Né? Outro dia eu fui falar que ela era pedagoga, ela ficou brava comigo. Eu não sou pedagoga, eu sou neuropsicopedagoga. Estudou, né, irmão? Eu estudei, forte, irmão. eu sou pós-graduada, aquela coisa. Respeita o canudo da Então, serva de Deus. devido à dislália e à língua presa, quando eu comecei a pregar, eu tive algumas dificuldades. Se você, talvez passou batido para você, mas eu falei duas palavras aqui, que eu não vou repetir agora, senão vai virar meme, e alguém não pegou. Mas duas palavras que eu falei aqui, eu pronuncio de forma errada. Tá gravado, depois eu observo certinho. Aí vai ter que observar. Então, eu pronuncio de forma errada. Por exemplo, eu vou te falar eu não conseguia falar Bíblia. Falar Bíblia. Aba Bíblia. Aba Bíblia. Aí a irmã Andréia muito me auxiliou, muito me ajudou, amor. Tá, e eu pensei várias vezes em desistir, parar. Eu não dava conta, mente boa, mente fértil, mas a língua pesada. Então, eu tinha muita dificuldade. E aí você sofre, tipo assim, entre aspas, um preconceito, mas a minha geração a gente vencia, cara. Eu nasci na Bahia, vim da roça, papai não tinha dinheiro, a gente era 23 filhos, então não tinha que ter mimimi, não tinha que ser Nutella, você tinha que vencer e acabou. O cara não vai como? Como é que não vai? Eu pensava em desistir internamente, na minha casa. E a irmã Andréia sempre, não, vamos, você vai conseguir, não pode desistir não, você vai, bora, vamos ensaiar. E eu ficava ensaiando com a irmã Andréia, ensaiando em casa até conseguir as pronúncias. Por exemplo, eu fui fazer minha especialização em hebraico, e eu tenho dificuldade de falar o hebraico porque minha língua é presa. A irmã Andréia que aprendeu a falar, de tanto eu ficar repetindo hebraico. A irmã Andréia é que sabe falar o hebraico. Eu tenho dificuldade de falar, mas eu entendo. Se o cara falar alguma besteira perto de mim, ou de tipo, vou te matar, eu saio correndo, que eu já entendi que ele falou, e a gente vai fugir. Mas eu tenho dificuldades. Por exemplo, o inglês. Eu tenho dificuldade da pronúncia do inglês, mas eu entendo. Semana eu fiz aniversário de casamento, a gente estava em Paraty, a irmã André, e tinha um pessoal conversando e eu traduzindo para ela. Ela, cara, e por que você não fala? Você está entendendo tudo, eu estou entendendo, mas eu não consigo falar. A língua é presa, então já pregar já é um milagre. Mas o preconceito sempre houve e sempre haverá. É bom que se diga. As pessoas estão ouvindo. Quanto tempo leva para mudar a cultura de um povo? Quanto tempo leva para mudar a cultura de um povo? Pesquisa aí, gente. Vocês são bons de internet aí. Quanto tempo leva para mudar a cultura de um povo? Então, tem coisas que a gente quer forçar a mudança, e não vai haver mudança, a mudança é gradativa. Então, essa questão de preconceito, ela sempre houve e sempre haverá. Por exemplo, a gente fala muito sobre homofobia, gordofobia, a gente fala muito sobre islamofobia, mas pouco você ouve falar sobre a cristofobia. Verdade. Que é o preconceito, que é a perseguição aos cristãos. Por exemplo, o último dado que nós temos, foram assassinados mais de 90 mil cristãos no planeta. A cada 6 minutos, um cristão foi assassinado no planeta. Então, há perseguição ao cristianismo. Então, existem grupos que odeiam o cristianismo, que perseguem o cristianismo, e poucos falam. E todos nós aqui já sofremos preconceito no hall do hotel, sim, no aeroporto, quando o cara percebe que a gente está com a Bíblia na mão, o cara percebe que a gente é crente, está eterno grava, o cara olha com um olhar diferente. Você percebe isso. É preconceito. Só que a gente aprendeu, a minha geração, a gente aprendeu a passar por cima disso, irmão. Não vai gostar, não? Vou sentar do teu lado aqui, na cadeira do teu lado aqui no avião. Vai pousar no mesmo lugar. Pastor, mas qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou ao começar a pregar? O maior desafio chama-se tempo. Tempo. O tempo é tão importante que essa palavra tempo, no singular, aparece na Bíblia um pouco mais de 505 vezes. Tempo, tempos, no plural, aparece mais de 76 vezes na Bíblia. Então, tempo. Acredita-se uma linha teológica que exista 2 eternidades, baseado no salmista. De eternidade a eternidade, tu és Deus.
Na eternidade onde Deus habita, não tem passado, não tem presente, não tem futuro na eternidade. Ele é o mesmo ontem, mas ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo eternamente. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser, porque ele é eterno. Entre uma eternidade e outra existe uma lacuna, existe um espaço, existe um ato que é chamado tempo, onde nós moramos. Nesse tempo tem passado, nesse tempo tem presente, nesse tempo tem futuro. Então, Deus te faz uma promessa. Até o cumprimento da promessa, Deus falou que vai fazer. Só que Deus não falou o dia, nem a hora e nem a semana. E aí você começa a criar ideia. Por exemplo, outro dia um menino me procurou no Instagram, pastor, meu ministério está atrasado. Falei, que legal, bacana. Quantos anos você tem? 16. Falei, pô, você está me tirando, irmão. O cara com 16 anos, o ministério dele está atrasado. Falei, para ele, você está melhor do que eu, pô. 16 anos está soltando pipa, pô. Você já está pregando. 16 anos está dando trabalho para minha mãe. Você está pregando, pô. Está melhor do que eu. Então, o tempo. Como conviver com esse tempo? Que é a maturação. Por exemplo, o ministério do Cristo tinha uma tríade, ou 3 dimensões, ou 3 variantes. Primeiro, Cristo pregava. Segundo, Cristo ensinava. Terceiro, Cristo fazia milagre. Milagre e pregar. Fazia milagres para provar a sua divindade. Pregava para aqueles que não lhe conheciam, passassem a conhecer. Porque o Cristo ensinava? Ensinava para fazer discípulos, para forjar o caráter dos discípulos. O Cristo era chamado de quê? De Rabone, chamado de mestre. Quem é mestre não tem apenas seguidor. Quem é mestre tem discípulos. Quem é mestre não tem fã-clube. Quem é mestre tem discípulos. Quem é mestre não tem admirador. Quem é mestre tem discípulos. Quem é mestre não anda com divisor. Quem é mestre anda com discípulos. Então, Cristo tinha os seus discípulos e ele forjou o caráter dos discípulos. Então, a grande dificuldade nossa é esperar o tempo de Deus, e as pessoas não querem, porque Deus trabalha com princípio. E um dos princípios que Deus trabalha é chamado tempo. Vou dar uma mensagem para alguém pregar aí. Manda. O Gênesis 45, 5, quando José se dá a conhecer aos seus irmãos. José disse para eles, não se entristeça por haver me vendido para o Egito, para preservação da existência, da raça, da nossa família, da nossa geração. Deus permitiu vocês me vender. Fábio, 22 anos antes, Deus disse, daqui a 22 anos vai ter uma fome na terra. 22 anos antes. Os hebreus vão sofrer. Eu preciso preservar a raça hebreia. Então, o que eu vou fazer? José vai ser vendido para o Egito. Deus escolhe o camarada para a crise que ainda estava por vir, pastor. Ou seja, Deus prepara o cenário. Aí José é vendido. José não sabe por que ele está sendo vendido. José não sabe porque está sofrendo, né? Não sabe porque os irmãos estão perseguindo. Você que está me ouvindo, se não for o propósito de Deus, ninguém põe a mão em você. Uau. Você que está me ouvindo, nunca zombe de alguém que está dentro de um propósito de Deus. Nunca critique alguém que está dentro de um propósito de Deus. É forte. Então, 22 anos antes, Deus disse, eu preciso, vou usar você. Sou bom para você, mano. Deus falando para ele, sou bom para você, José. É você que vai, cara. José vai, e a vida dele é uma vida de descida, de declínio. Ele desce a visitar os irmãos. Desce numa sepultura, ou numa cova, ou numa vala. Desce para o Egito. Desce para o mercado de escravo. Desce para a casa de Potifar e desce para a prisão. Se fosse hoje, alguém ia dizer que José está em pecado. A vida do cara é só sofrimento. A vida do cara é só prova. Mas quantos anos José sofre? 13. Quantos anos José sofre? 13. 13 anos de sofrimento. É muito ou pouco? É muito. É muito. 13 anos de dor. É muito ou pouco? É muito. 13 anos de prova. É muito ou pouco? É muito. 13 anos longe da família. É muito ou pouco? É muito. 13 anos abandonado. É muito ou pouco? É muito. Mas quantos anos José reina, triunfa? 80 anos. Ai, essa foi, hein? 80 anos de vitória não é maior do que 13 anos de sofrimento? Então, como diz o Miss Davis, a geração dele, pega essa. O tempo... Joguei pro ar, né? Aquele menino lá de São Paulo. Diego, joguei pro ar. É lebe. Diego, um abraço, Diego, um abraço, sou seu fã. De vez em quando o Miss Davis fica mandando seus vídeos aí, vocês falam língua. Pode falar aquilo lá não, mano. Você vai, deixa pra lá. E aí... 80 anos de glória é maior do que 13 anos de sofrimento, cara.
É forte. Mas quem está vivendo a realidade do sofrimento, às vezes não tem essa percepção. É porque a gente é momentâneo. O ser humano é momentâneo. O ser humano é de agora. Por exemplo, falar de futebol no Brasil, porque nenhum treinador perdura no Rio de Janeiro, pois é a terra dele. O Barbieri já precisa sair lá do Vasco. O Rio não, é o Rio de Janeiro, irmão. Rio de Janeiro, irmão. Rio de Janeiro. Aqui é mega, irmão. Aqui é mega. Porque no Flamengo os treinadores não perduram, porque a torcida não tem paciência de criar nenhum projeto. Então não tem projeto. Tem que ser imediato. Tem que ganhar. Entrou, tem que ganhar. Entrou, tem que ganhar. Um projeto. Por exemplo, nós estamos falando de futebol. 2 times carioca montaram um projeto, Botafogo e Vasco. Os torcedores do Botafogo, torcedor do Vasco, precisam ter paciência. São projetos que estão sendo montados. São jogadores que estão sendo contratados. O jogador está sendo contratado no meio da temporada. Então, esses jogadores precisam entrar em ritmo, futebol. O ano que vem pode cobrar do Vasco. 2024 pode cobrar do Botafogo. Esse ano você não pode cobrar, porque o elenco está sendo montado. Então, as pessoas não entendem essas questões. Então, o tempo, o cara não espera o tempo. A filosofia de trabalho, a metodologia de trabalho, o cara precisa implantar a metodologia de trabalho dele. Se nesses 2 anos... Domeneghetti foi treinador do Flamengo, Renato Gaúcho, Dorival Júnior, Rogério Ceni, e agora tem um outro lá, o Vitor Pereira, que tomara que fique no Flamengo há muito tempo, lá não saia tão cedo do Flamengo lá. O Flamengo continuar perdendo, desse jeito, mas que tá ganhando agora, né? Você entendeu? Mas é o tempo, as pessoas não têm paciência com o tempo. Na política, as pessoas não têm paciência com o tempo. O cara ganhou para deputado. Porque muita gente, o pai do governador aqui do Paraná, do Ratinho Júnior, que é o apresentador do Ratinho, ele foi deputado, pouca gente sabe disso. Você pergunta ao Ratinho, porque ele largou de ser deputado, ele disse o seguinte, que ele foi imaginando que ia chegar lá em Brasília, ia sentar na cadeira, ia mudar todas as leis, todos os projetos do Brasil, e ele foi e descobriu que não é assim. É com o tempo. É com o tempo. E como entender o tempo? O tempo, você só... Aí volta a oração. Só nos pés do Senhor. Porque há um texto, Salmo 119, 49 e 50. 49 e 50, vê aí, 49 e 50, que eu gosto muito desse texto, que Davi faz uma oração do salmista. O salmista está orando, fazendo uma oração. Salmo 119, 49 e 50. Ele diz, Senhor, lembra da promessa dada ao teu servo, na qual o Senhor me fez esperar. Este é meu consolo no dia da angústia. A tua palavra vai me dar vida, vai me vivificar. Pode ler? É isso mesmo? Eu vou repetir o mesmo texto? Lê. É para repetir o mesmo texto? Então vai lá. Com sua voz agora. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra é o que me dá vida. Uau, perfeito. Você que chegou em nosso canal e não é inscrito, talvez está tentando interagir conosco aí no bate-papo e não está conseguindo. Se inscreva em nosso canal. Após você se inscrever em nosso canal, o Léo vai liberar para vocês aí o chat e você vai poder interagir com a gente, deixar suas perguntas, deixar o seu comentário. O Léo, ele já faz de propósito. Ele libera o chat apenas para quem é inscrito no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações e fique por dentro de tudo o que nós postamos aqui. Abraço a todos que estão nos acompanhando nesse bate-papo tão especial, tão agradável, que está agregando muito na nossa alma, trazendo edificação. Eu não sei se vocês estão gostando muito de ouvir o pastor Nerildo Acioli, a ponto de não me ajudar aqui no bate-papo, ou tá com medo, as câmeras estão pressionando vocês, ou eu vou continuar. Eu tenho uma pergunta, e se o senhor me permitir... Não, eu já falei no início que... Então lá vai ela. O senhor acabou de dizer, pastor Nerildo, isso é muito válido, que para resistir ao tempo, você tem que estar na oração. No seu ministério, quais foram as maiores dificuldades concernente a tempo, no que se refere a não ter a porta, não chegar à agenda? O tempo do senhor é o tempo diferente, o senhor vai poder falar disso, particularmente eu sei. No tempo do senhor não tinha o que a gente tem hoje na nossa geração, oferta. Quais foram os maiores desafios em relação ao tempo? Porque o senhor já deu a receita, a oração
ela é a receita da vitória. Há uma palavra que é usada muito hoje, como eu tenho a Dislália, mas o que vale a intenção, chamada network. Não, mas o senhor falou certo. Que é relacionamento. Que é relacionamentos, amizade. Você precisa se cercar de pessoas espirituais, pessoas crentes, pessoas tementes a Deus. Isso vai te ajudar muito a suportar o tempo. Quando você se cerca de pessoas espirituais, de pessoas tementes a Deus, isso vai agregar muito a você suportar esse tempo, porque uma pessoa espiritual, uma pessoa de Deus, uma pessoa temente a Deus, ele sempre terá uma palavra de edificação, uma palavra de vitória, uma palavra para te auxiliar. Quando você cerca, por exemplo, 1 Coríntios 15, 34, Paulo dá uma informação muito legal. Não erreis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quando você se cerca de pessoas ruins, essas pessoas acabam te atrapalhando. Então, relacionamento é uma frase que eu digo sempre. Familiar ninguém escolhe. Familiar ninguém escolhe. O cara pode ser feio, mas é seu irmão. Pode ser ladrão, mas é seu irmão. Pode estar preso, mas é seu irmão. Ninguém escolhe parente. Agora, amigos, você tem o prazer ou o privilégio de escolher. Provérbios 17, 17 diz em todo o tempo, ame o amigo, porque na angústia nasce o irmão. Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigos que são os mais chegados que o irmão. João 15, os discípulos chegam, se formam. Eles vão na faculdade com Cristo, eles vão se formar. Cada ano, eles recebem um título. Primeiro ano, vocês são meus discípulos. Segundo ano, vocês cresceram, vocês agora é servo. Terceiro ano, Jesus disse, não mais chame de servo. Servo não sabe o que faz o seu Senhor. A partir de hoje, o relacionamento que eu tenho com vocês, relacionamento de amigos. É tanto que quando Judas o vende, o trai, Judas vende e disse amigo. Chama Judas de amigo, relacionamento que ele tem, relacionamento de amizade. Então, nós precisamos criar boas amizades, amizades espirituais. Essa amizade agrega muito no que diz respeito a você enfrentar o tempo. Você não pode se isolar, porque há também um grande erro, pastor Deus, que a minha geração cometeu. Sim. A gente achava que ser cristão é viver isolado, não posso me misturar e tal. Não faça isso, pelo amor de Deus. O isolamento mata, né? Não morra, porque no deserto se morre de calor. É isso aí. No deserto se morre de frio, no deserto se morre de sede, no deserto se morre de fome, no deserto se morre de solidão. Então, solidão mata. Solidão mata mais do que obesidade. Solidão. Pode estar no Google aí, como diz um amigo meu. O pastor está no Grug. Pode olhar no Grug. Dá um Google, né? Dá um Google. Então, falar igual um amigo meu que era presidente também, né? Dá um Google aí. Dá um Google. Lembra do debate? Então, a solidão mata mais do que a obesidade. E olha que a obesidade mata muita gente. Então, não se isole. Se cerque de pessoas espirituais. E falando nisso, Fábio, eu falei isso para o pastor Miss Davidson ontem, voltando de Lapa. Nós pregamos ontem na Advec Lapa, falando para ele ontem. Cada dia mais vai ficar mais escasso pessoas espirituais. Então, se você tem um amigo ou amiga que é espiritual, gruda nele, cerca com ele, abraça com ele, fica perto dele. Cada dia mais a gente vai ter dificuldade de achar pessoas espirituais. Dentro desse pensamento que o senhor falou, não sei se o Pablo queria falar alguma coisa, mas deixa eu já pegar esse gancho aqui. Talvez esse tenha sido também um dos erros de alguns da velha guarda. Eles achavam que por ter a unção e ter chegado no auge na época deles, eles não precisavam dessas conexões, desses relacionamentos. Então, eles desenvolveram muitas antipatias gratuitas e hoje estão sofrendo. Fábio, deixa eu lhe atrapalhar. E a história se repete. Nada é novo, disse Salomão. A gente está aí de camarote assistindo e está vendo que a história está se repetindo. Uma geração mais nova. Também, né? Cometendo o erro dos mais velhos. Essa é uma realidade. Mas falando dos mais Mas falando dos mais velhos, não foi um erro da geração o erro. Do senhor? Vamos lá. A minha geração, uma geração acima da minha, errou. E a geração que está vindo está cometendo o mesmo erro. E pastor... aí, para que serve o erro? Para mim olhar... De escola. Lição, né? O erro serve de escola. Porque as coisas são pedagógicas. O sofrimento é pedagógico. O deserto é pedagógico. A tempestade são pedagógicas. As intempéries são pedagógicas. Então, o grande cerne, ou a grande sacada da vida,
Não é as coisas ser pedagógica, a crise ser pedagógica, o sofrimento ser pedagógico. A grande sacada da vida é você estar disposto a tirar a pedagogia do sofrimento ou aprender com o sofrimento. Pô, o cara cometeu aquele erro ali, cara. O que é que o provérbio diz? O avisado vê o mal e se esconde. O simples vai cair nele. Poxa, eu vi que o cara cometeu aquele erro, então eu não posso cometer aquele erro. E porque quando a gente, entre aspas, eu passei por lá uns 2 dias atrás, a gente recebe, entre aspas, uma famazinha. A gente acha que a gente está acima do bem e do mal. Você não quer ouvir mais ninguém. Você não quer ouvir mais ninguém. Você acha que... Deixa eu dar um conselho para o pessoal que tem muitos seguidores na internet. Esse conselho não é meu, do Maquiavel. Maquiavel, A Arte da Guerra. Você deveria ler esse livro. Maquiavel disse que o povo é barro. Sun Tzu. O povo é barro. Quem se encosta no povo cai. Perfeito. Por favor, pastor, tem uma geração, e eu sou parte dela. Repete essa fala. Eu sei que não é sua, mas tem alguém que precisa ouvir isso aí de novo. O povo é barro. Quem se encosta no povo cai. Não esqueçamos que Jesus está entrando em Jerusalém e o povo está dizendo: Hosana, bendito que vem, bendito que vem, bendito que vem. É o rei, 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 é o rei. Passou alguns dias, alguém está dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A mesma mídia que lhe promove vai ser a mesma mídia que vai lhe derrubar. Verdade. A mesma mídia que diz que você está lá em cima, a mesma mídia que quando você errar vai divulgar os seus erros. Então, a gente precisa tomar cuidado. Pastorzão, há quantos anos o senhor está pregando? Se eu chegar até dezembro, 35 anos. 35 anos. Após eu me converter, o senhor foi um dos primeiros pregadores que eu ouvi. Eu li aquele livro do senhor, O Vaso que Deus Usa, na sua oratória. Existe vaso de barro? Existe vaso de bronze? É um livro antigo, né? Antigo, 2001, 2002. Eu li aquele Preguei livro. no Gideões essa eu li, só que eu não assisti a mensagem. Eu li o livro. E eu li praticamente na sua oratória após ouvir o senhor pregar sobre trigo, vinho e azeite lá em Porto Seguro. O senhor tem 38 anos pregando. 35. 35 menos anos 3, pregando. só se você está profetizando que eu vou chegar 35 anos pregando. Creio. Agora, o segredo que eu quero saber, que o senhor confidencie para a gente aqui, só para nós aqui na mesa, porque assim, tem muitos, salve às vezes as exceções, que ao longo do tempo veio pregando, também tem uma grande história que a gente respeita. Porém, sempre ouvi alguém falar alguma coisa a respeito dele, de forma negativa. Pegou a oferta e não veio. São situações que acontecem. Marcou da agenda, cancelou para atender outra. Eu estou falando as coisas mais simples de que a gente ouve, fora a questão moral e tal. Mas do senhor, isso aqui não é porque eu estou na sua frente, é de fato, eu nunca vi alguém falar na dica de nada a teu respeito. Qual é o segredo? É que você conhece pouca gente. Se você conhecesse mais pessoas, você iria. Há uma frase que eles atribuem a Spurgeon, né? Não sei se é de Spurgeon, mas a internet atribui a Spurgeon. Eu sou bem pior do que eles falam. Eu sou muito mais pior do que eles falam. Eu perguntei. Então, na verdade... Mas se não fala, então, quer dizer que é melhor. É o contraponto, né? Não, mas a gente fura a agenda. Por exemplo, meu pai faleceu. Eu ia pregar no Mato Grosso. Tomara que o cara esteja assistindo agora, né? Ele me pediu perdão. Aí eu falei para ele que meu pai tinha falecido. Pô, ele me xingou demais. Me xingou demais naquele dia. Foi um dos dias assim, mais triste do meu ministério, porque ele não se importou comigo como pessoa. Ele falou para mim assim, e o meu congresso? Te viu como produto, então, né, pastor? Ele não tinha me dado R$1, que eu não peço adiantamento. Quem está me ouvindo sabe disso. Eu não peço adiantamento. Tem esse negócio de pedir adiantamento de agenda, de oferta. E eu cheguei e liguei para ele, falei: meu pai faleceu, eu estou indo para o velório do meu pai, não tenho como. Minha mãe mora em Bragança Paulista, uma cidade do interior de São Paulo. E o cara me xingou. Me chamou de irresponsável, me chamou de... Tomara que ele esteja assistindo agora, né? Ele me pediu perdão, que ele nunca me pediu perdão. Mas o corte chega até ele. E aí ele me esculhambou, ele falou que eu era irresponsável, que eu era menino, E o congresso dele, como é que ia ficar? Os jovens da igreja dele. E meu pai, eu tinha que sepultar o meu pai. Ele até citou um texto bíblico, né?
deixa os mortos enterrar os mortos. Meu Deus. Falei, cara, eu não tenho condição psicológica de pregar. Por exemplo, essa semana eu tive uma dificuldade muito grande, Fábio, de pregar. Sexta-feira, eu fui pregar no aniversário de um grande amigo, se estiver assistindo, mandar um abraço, Gilson Oliveira, vereador em Embu das Artes. Passando ali pelo Morumbi, que a gente de São Paulo conhece, eu sofri um assalto, eu e minha família. Assalto a mão armada, o meliante estava armado. Eu reagi bem, normal, e continuei para o culto. Cheguei no culto, eu estou pregando, a minha esposa deu uma crise de pânico, desmaiou. Você imagina, você com o microfone na mão, você olhar assim para o lado, sua esposa está desmaiada e o SAMU entrando para pegar sua esposa. Meu Deus. Aí você continuar pregando. E você tem que pregar. Você foi chamado para isso. Uma outra difícil, se você percebeu, eu tirei o celular de perto de mim aqui. Se você percebeu, eu tirei o celular e pus lá. Eu fui pregar na área 91, em São Luís, pastor Gabina. Acho que esse foi o dia mais difícil que eu preguei. Dia 1º de abril, agora faz 6 anos, quando o pastor tinha feito a oração para mim pregar. Quando ele fez a oração, que ele me deu o microfone, a mensagem chegou. Amor, seu irmão acabou de falecer. E era o irmão que eu tinha uma proximidade muito grande. E o pastor ainda pediu para me pregar 1 hora naquele dia. Foi uma hora mais demorada da minha vida. Agradeço muito ao irmão Ivo, irmão Elson, que estavam lá e me deu toda assistência após o culto. Preguei, fiz o apelo, 6 almas aceitou Jesus, e eu não chorei, fiquei forte, pregando. Aí a Andréia, aí ligou para o Ivo, para o Elcio, para me dar atenção. Então, quando eu terminei de pregar, eles já vieram, já me seguraram, já me levaram para o fundo da igreja. E São Luís é difícil de voo, meu voo era só no outro dia. Eu tive que arrumar um voo em cima da hora, mas muito difícil. Você pregar sabendo que alguém que você ama faleceu. E tem gente que não entende isso. Tem gente que acha que o pregador ele é um produto, né? Ele é uma máquina, ele não tem emoção, né? E a gente é dotado de emoção, a gente chora, a gente ri, a gente brinca, a gente conta casos. E eu acho que foi meu maior dia, minha maior dificuldade pregando foi essa. O senhor acha que ministério é de fato isso? Abrir mão das suas feridas para sarar a ferida de alguém? É porque eu tenho uma fala minha, a área da sua vida que você mais sofre, que você é mais confrontado, é a área da sua vida que Deus usa para abençoar a vida de alguém. Eu quero deixar essa palavra para alguém que está assistindo a gente hoje. A área da sua vida que você tem tido mais dificuldades, a área da sua vida que você tem mais sofrido, é a área que Deus vai usar para abençoar. Porque o evangelho é paradoxal. Pô, você paga aluguel e ora e o cara ganha uma casa e você não tem. Você está sem agenda, ora para alguém, Deus abre a porta para alguém. Você está doente, alguém da tua família está doente, você ora e Deus sara o outro e não sara o cara da tua família. Você faz uma campanha para Deus salvar alguém da família, Deus salva da outra família e não salva a tua família. O evangelho é muito paradoxal. E há muita coisa no evangelho que a gente não entende, mas aceita. A gente não entende, a gente aceita. Eu perguntei para Deus, Senhor, por que meu irmão não faleceu? Eu fiquei a semana toda em casa. Poderia ter ido para o hospital, poderia ter despedido dele. Só deixou para levar o meu irmão quando eu estava viajando. Eu ia todo dia no hospital visitar ele. Naqueles dias, eu não consegui visitar ele, eu estava no campo, estava na batalha. Há um hino, né? Eu acho que é da Léa Mendonça, que disse que quando a gente estava em batalha, né, o inimigo atacou, feriu um dos meus. É uma música da Léa Mendonça. Acho muito legal. Então, eu já orei por muita gente para ter casa e eu pagava aluguel.
E as pessoas ganhavam casa. E eu pagando aluguel. Eu já orei para Deus abrir porta de pessoas, porque o cara precisam pregar, e a porta fechada para mim. Eu já orei para pessoas, para Deus salvar a família, para senão que o Senhor salvasse alguém da minha casa. Meu Deus. Então, uma área da sua vida que você é mais confrontado, que você mais sofre, isso é muito paradoxal. É a área que Deus vai te usar para abençoar a vida de alguém. Toma água aí, pastor. Gente, estamos em mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Se você chegou em nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, compartilhe para mais pessoas, assim a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante e por si só vai recomendar para mais pessoas. Se você já é inscrito, muito obrigado por sua audiência, por fazer parte dos 16 mil inscritos que nós temos aqui no canal. Muito obrigado. Estamos aqui na mesa hoje com o pastor Nerio da Cioli, pastor Miss Davidson, pastor Pablo Felipe. É uma honra recebê-los aqui. Pastor, rejeição, descrédito, de fato são processos que todos escolhidos por Deus têm que passar? Todos eles passam por isso. A rejeição faz parte do descrédito. E o descrédito, ele é natural. O descrédito, ele é natural. Por exemplo, vamos falar da Coca-Cola. Você vai... quem toma refrigerante, eu acho que o quê? 70%, 80% da pessoa que vai no restaurante, o cara quer tomar uma Coca. Como eu vou implantar no mercado um refrigerante novo para competir com a Coca-Cola? Esse descrédito, ele é natural. Então, em se tratando de pastor ou de pregador que tem uma história de 30 anos, 40 anos, por exemplo, citar aqui o pastor Gesiel Gomes. Então, uma história fala por si próprio. O nome é maior, a história é maior do que o nome. O nome é maior do que o ministério. Sei lá, o ministério é maior do que o nome. Alguma coisa é maior, né? Então... O nome chega antes dele. Então, eu vou fazer uma escola bíblica, com todo respeito ao pastor Miss Davidson. Aí o cara me chega para mim, eu tenho o pastor Gesiel Gomes e o pastor Miss Davidson. O senhor escolhe, pastor. Eu, todo respeito, eu não vou pensar duas vezes. Eu vou escolher o pastor Gesiel, ainda que ele seja melhor. Então, o cara não vai largar de trocar a Coca-Cola dele, que é o trivial, para experimentar... Dolly. Não, poxa. Sim. Já está logo no meio, né? Aí o cara, eu vou inventar aqui um nome. Gasosa aqui em Curitiba. Não, vou inventar o nome aqui. Amocola. Amocola. É refrigerante de cola, que não sei o quê, de Parará. Então, o cara não vai. Então, essa desconfiança, ela é natural. Por exemplo, o grande segredo do ministério. As pessoas, pouca gente sabe disso. Vou dar aqui para você. Como é que os caras falam? Pega a chave? Não, anota essa, porque essa aqui é de Não, graça, pega a vale senha. dinheiro. Pega a senha. Essa vale Não, dinheiro. essa é a chave. Essa Pega essa chave. Pega essa chave. Vai destravar aí agora. Então, vamos lá. O grande segredo de um ministério é a perseverança. É a persistência. Tão simples, né? As pessoas desistem com maior facilidade, cara. Então, a perseverança. Pastor, ninguém acredita no meu sonho. Ninguém tem que acreditar em sonho seu. Ninguém acredita em meus projetos. Ninguém precisa acreditar em projeto seu. Ninguém acredita no meu ministério. Ninguém precisa acreditar no ministério seu. Se o sonho fosse dado a todos, o sonho foi dado a você. Então, quem tem que correr atrás do sonho é você. Se o projeto Deus desse a todos, todos tinham que correr atrás. Mas Deus deu o projeto a você, tem que correr atrás é você. Eu acredito na minha geração, é o teu projeto. Quem tem que acreditar é você. Eu não tenho que acreditar. Não sou eu que vou acreditar. Verdade. Então, você entendeu? Então, a perseverança, a persistência. Então, o cara abriu uma igreja, abriu um ministério. Aí ele cria, porque a internet é uma bênção, mas a internet cria ilusões, pô. É como aquele cara que no deserto... Ele vê oásis, ele tem, como é que chama, Davi? Miragem. Ele tem uma miragem, pô. Tem um cara que por exemplo, vou te dar um exemplo. Pastor Silas Malafaia, 64 anos. Os avós do pastor Silas, os tataravós do pastor Silas, já era pastor, cara. O pastor Silas, com 17 anos, já tinha programa na televisão. Aí eu vou chegar, um besteba como eu, nasci na roça, na Bahia... e sofrendo lá. Não, vou ter um ministério igual. Você é louco, irmão. Você é maluco.
Então, a grande dificuldade das pessoas é quando eles começam a fazer comparações. Então, o cara abre uma igreja e ele cria uma ilusão que em 6 meses, como diz a galera, vai estar bombando. 6 meses, ele prega, a mulher canta, ele prega, a mulher aceita Jesus, ele prega, a mulher curada, ele prega, a mulher batizada, ele prega e ninguém salva, nem um cachorro entra dentro da igreja, nem um bêbado. E ele vai se frustrar, porque ele não trabalha a longo prazo. Deus pode trabalhar a curto prazo? Pode, mas Deus trabalha a longo prazo. Por exemplo, José leva quantos anos para ser governador? 13. Davi, quantos anos? 17. Caleb para assumir a terra, 45 anos. Jeremias para cumprir a profecia, 70 anos. Isaías para cumprir a profecia do nascimento, 700 anos. Então, o Cristo prepara 30 anos para exercer o ministério de 3 anos e meio. O grande problema, Fábio, da nossa geração é que o pessoal prepara 3 anos para exercer um ministério de 30, pô. Mas o percurso dói, né, pastor? Sim, mas porque é uma escolha, é uma chamada. Você vai renunciar seus desejos, suas vontades, seu querer, para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus nem sempre ela vai se enquadrar dentro da sua vontade. Por exemplo, o Cristo chega para os discípulos e disse, segue-me. Ele não chega para os caras e faz uma proposta, vou te dar um salário por mês, você vai ser famoso, você vai bombar, você vai explodir. Não, eu estou te dizendo, segue-me. O discípulo que larga o João e encontra com Cristo, quando ele encontra com Cristo, ele diz, Senhor, onde tu mora? Jesus disse, eu não moro em lugar nenhum, não tem lugar para morar, não. Não, mas é para esse lugar que eu vou aí. Eu vou. É isso aí. É isso aí, pastor. A gente tem que caminhar para o final, porque o nosso tempo já foi. Eu falei que 1h30 seria como 20 minutos. Voa. Mas, pastor, só para a gente terminar... Estou chorando aqui, só para a gente terminar de forma descontraída. Existe uma expressão no meio dos itinerantes sobre cavar poço. Quem usa bastante essa... Cavar poço não, cavar agenda, né? Cavar poço. Cavar poço. Quem usa bastante essa expressão é o Maurinho Ferreira. O Maurinho diz que ele é o maior cavador de agenda que existe no Brasil. O senhor já cavou, pastor? Todo itinerante, ou todo bom itinerante já cavou poço, porque o início é muito difícil. E a minha geração, Fábio, era mais complicada. Por quê? Essa questão de semear, de dar oferta, ou de estipular, ou seja, como você queira chamar, de cobrar oferta, isso é de 2001, 2002 para cá, isso tem 20 anos. Ok? Quando eu comecei a pregar, você ia na igreja, pregava, se Deus falasse ao coração do pastor, o cara tirava uma oferta. Se não falasse, ia para casa, glória a Deus. Então, como funcionava? Na maioria das vezes, quando funcionava, você ia, o pastor tirava a oferta normal do culto e, posteriormente, a sua mensagem, o pastor tirava uma oferta. Mas eu tive um camarada muito importante na minha vida, e chama pastor Paulo Odaí Pérez. Paulo Odaí Pérez, a quem sou grato, agradecido a Deus, quando eu vim da Igreja Batista e vim para a Igreja Pentecostal, para a Assembleia de Deus, foi o camarada que me estendeu a mão. Pastor Paulo, beijão, eu te amo. Um abraço, senhor. Um abraço, irmã Marta. Obrigado por ter acreditado em mim. Obrigado, eu te amo. Obrigado. Pastor Paulo era um cara que era além dos dias dele. Era além dos dias dele. A igreja não tinha costume de dar oferta. Nosso culto de ensino era sexta-feira e ele pedia para mim dar no culto de ensino. E eu viajava sábado e domingo para algum interior e ele sempre tirava uma oferta para mim. Irmão, essa oferta é para ele pagar a passagem dele, para ir e para voltar. Se ninguém der dinheiro para ele lá, ele tem dinheiro para ir, tem dinheiro para voltar. Porque tem situações difíceis. Vou te contar uma, já para descontrair, a gente ir embora. 29 anos, alô, irmã Andréia, tem 29 anos, lembra dessa? A Andréia estava grávida. Fui pregar em Votuporanga. Fernandópolis, São Paulo. Na época era apostirazinha, mandei 30 apostilas. Preguei 3 noites. Terminei de pregar domingo à noite. O pastor falou para mim, irmão, o senhor mandou as 30 apostilas. E eu esqueci de vender, está tudo aqui.
O André estava grávida de 4 meses do Andrezinho. O Andrezinho faz 29 anos e 6 meses. Oh, meu Deus do céu. André, Deus te abençoe, minha filha. Aí terminei de pregar, o pastor disse, irmão, não tem dinheiro para comprar sua passagem de volta. Irmão, vai ter que orar para Deus tocar no coração de alguém. Meu Deus. E quem mora em São Paulo conhece Fernandópolis, mas não era do Belém, não, tá? Não é da nossa igreja, não. Era alguém, que a igreja grande lá era do Belém, era uma outra igreja pequena. Igreja cavando. Você tá cavando. Que vai qualquer uma que... Aí chamar, você vai, cara. Chamar, você vai. Aí eu fiquei bravo com ele. Nesse dia eu pequei. A gente peca, né? A gente Nesse dia humano, eu pequei. Falei para ele, pastor, você vai ter que me dar essa passagem, pastor. Por bem ou por mal, você vai me dar essa passagem. O André tá grávida. A gente pode ficar aqui não. Você é doido, maluco. Você tem que me dar essa passagem. Ele deu um jeito, rapaz. Ele era tão ruim, Fábio. Tão ruim, eu acho que já morreu. Mas já morreu. Alguém aí de 29 anos, 6 meses, de Fernandópolis, lembra dessa cena? Ele é tão ruim que ele comprou a passagem até a rodoviária. Aí eu cheguei para ele, chefe, me dá o dinheiro do metrô, que eu não moro dentro da rodoviária, meu. Como é que eu vou chegar em casa? Dinheiro do metrô. Quanto é a passagem metrô dele? Hoje, R$ 4,80. Na época era uma micharia. 50 centavos, ele me deu 60 R$10. Isso é 4,80? Ele me deu R$10. A minha e da Andréia. Para gente chegar em casa. Muita guerra. Gente. Muita guerra. Então, cavar tem isso, né? Cavar é luta. Não, então, a última agora para cavar, a última para cavar. Fui em Sorocaba, onde eu conheci o pastor Josué Medeiros. Na época não tinha telefone. Encontrei o pastor na reunião do Braz, saudoso pastor Lupercio Verguiniano. Encontrei, aí ele marcou. Primeiro sábado de março, abril, você vai pregar em Sorocaba. Cheguei lá para pregar. Era a ceia, ele mudou a ceia para fazer um casamento e eu não tinha telefone, não tinha como ele avisar. Quando eu cheguei lá, irmão, aquela pouco com as roupas bonitas, não sei o que, rapaz, o congresso aqui é top, viu? O congresso aqui é fera, carro para tudo quanto é lado. Eu disse, eita glória, estou nadando na bênção. Quando fui observar, meu irmão, o pastor me viu, meu Jesus amado. É um casamento. É um casamento. E aí... Você quer achar engraçado? Ele tinha marcado com o Josué Medeiros, que era outro pregador, chegou também na porta. Aí ele arrumou a casa do irmão, fui eu e Josué dormir na mesma casa, fizemos amizade. Fizemos amizade que durou 30 anos. Cavalo é fácil, né, pastor? Rapaz, cara, e agora para voltar para cá de Sorocaba, era o Cometa que fazia Sorocaba, Barra Funda, São Paulo. Uhum. Como é que volta agora? Pastor, arruma a passagem aí. Não, filho, hoje é sábado. Se o filho ficar aí, eu arrumo a congregação para amanhã. Aí arrumou a congregação. Aí pronto. Arrumou para mim, para José. Fechou, pastor? A gente está encerrando, mas pode apresentar o seu livro aí? Vamos lá. Você que é jovem, tem uma chamada. Esse livro é para você. Ó. Como pregar em 12 dias. Como pregar em 12 dias é o livro mais vendido do meu ministério. A matéria que eu dei em 1989-90. Seminário. Vocês não eram nem nascidos ainda. São 12 métodos. Eu ensino a memorizar a Bíblia. Como memorizar a Bíblia? Eu sou gago e tenho uma língua presa, que a gente chama na psicopedagogia dislália. Eu ensino você a falar em público, como perder a timidez, como falar em público. Eu ensino a psicologia da Bíblia, a pedagogia da Bíblia. Eu ensino você a formar, ou fazer, ou construir um sermão expositivo, temático, textual, ou por tópico. E eu ensino também você ler a Bíblia e entender. Além disso, tem 300 estudos bíblicos, dá para você pregar 300 mensagens diferentes e ainda dizer, essa mensagem foi revelada aqui para mim. Olha aí, perfeito. Como é que faz para adquirir o livro, pastor? Vamos lá, pelo Zap. Zap. Pode dar o Zap? Pode, sim. É 11, que é São Paulo. Sim. 11, que é São Paulo. 972 28 62 62. Repetindo, 11, que é São Paulo. 97228 72 28 62 62. Só uma nota, esse Zap é da assessoria, é de alguém que fica lá cuidando disso. Não vai lá, ô pastor, pai do senhor. Envia para qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil e do mundo. Hoje, como diz um amigo meu, o mundo está globalizado, pastor. A internet chegou, meu pastor. Chegou, então, né? A gente envia para qualquer parte do Brasil e do mundo. Ou então no nosso Instagram, né, se alguém quiser,
pode chamar lá no Instagram, talvez não deu tempo. Sim. PR, nome de baiano, Nerildo, nome de baiano. Nerildo, nome de italiano, Acioli. Olha aí, fazer igual a voz de locutor. Acioli. Gente, nós vamos ficando por aqui. Este foi mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Alegria receber aqui na mesa Pablo Felipe, Miss Davidson, pastor Nerildo Acioli. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco. E nós vamos nessa até semana que vem, com a graça de Deus.